Eu fiz o COEM e é uma felicidade, né, ter conhecido Richard Simonetti e ter estudado com ele. E acho que hoje ele está muito feliz quando ele me vê de onde ele estiver, porque ele sempre falava, quando tinha que dar algum recado, ele falava, vai lá falar. E eu falava, eu? Mal sabe, né? Mal sabe a gente que reserva o futuro. E hoje eu vim falar para vocês sobre as questões 997 até a 1002 do Livro dos Espíritos. Então, peçamos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, que nós possamos, então, agora aprender, compartilhar os ensinamentos dessa doutrina maravilhosa e que a gente possa também, nesse momento, concentrar a nossa mente nesse aprendizado e que possamos nos tocar profundamente com ele, com a reforma íntima, que é sempre o objetivo da doutrina espírita, né? A nossa mudança interior, e assim a gente possa ser melhores a cada dia. Bem, Jesus, nosso mestre, né, o mestre da Galileia, há cerca de 2000 anos, nos disse algo singular para a sua época e que até hoje, nos nossos dias, é uma verdadeira chave de felicidade humana. Ele diz para a gente amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, sendo esse o principal mandamento da sua lei. Mas há então também, né, uma recomendação, que nessa máxima de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, ele dizia que aí estava toda a lei e todos os profetas. Que diante de qualquer situação que se apresente para a gente, durante a nossa estadia no vaso carnal, que o amor sempre devesse prevalecer. Aliás, né, é da lei divina o amor. Sempre essa alavanca para a nossa redenção, como uma espécie de escada rolante para que a gente se aprimore, para a nossa evolução pessoal. E quando o Livro dos Espíritos, então, nessas questões 997 a 1002, fala a respeito do arrependimento e da expiação dos nossos erros, deixa claro a nossa necessidade, então, de nos modificar intimamente, para que a gente consiga, de uma melhor maneira, cumprir as nossas penas que nossa própria consciência nos impõe. Eu acho que foi aqui mesmo, numa tarde, que eu falei sobre o que nos acontece, né, quando a gente ouve o grito da morte, daquele do qual ninguém vai se furtar. Logo, na sequência do grito da morte, a gente tem também o grito da nossa consciência. É ela que vai nos despertar, então, desse golpe que a gente vai sofrer, né, de passar da vida corpórea para a vida física. Então, seremos acordados pela nossa consciência, e dela ninguém vai poder fugir. E é nessa consciência que, então, está registrado todas as nossas vidas, principalmente a última, que nós iremos recordar assim que voltarmos à pátria espiritual. E diante dessa consciência, né, que será o nosso grande juiz, nós vamos nos deparar com uma realidade de que nós não fomos tão bons quanto nós imaginávamos que éramos. E é aí que vem o arrependimento do tempo perdido. Se nós pudéssemos perguntar a todos os espíritos recém-chegados à pátria espiritual, qual seria o seu maior arrependimento, todos com certeza diriam o tempo perdido. E quanto se perde de tempo aqui na existência, né, corpórea? Principalmente na atualidade. Parece que nós vivemos uma era de desperdício de tempo. Todos querem gozar dos prazeres da vida. Então, trabalhar o quanto menos e desfrutar o quanto mais. E isso nos será cobrado por nós mesmos. Porque quando fizemos uma programação encarnatória,
nós fizemos com aproveitamento 100% do tempo. Vir aqui e fazer o nosso melhor. Cumprir com as nossas penas, com tudo aquilo que nós precisamos resgatar, com o que nós precisamos restituir. Porque a justiça divina, em nenhum momento ela é castigo. O Pai não nos castiga, Ele não nos pune. A justiça de Deus, ela é restaurativa. Tudo aquilo que um dia nós destruímos, que nós maculamos, que nós prostituímos, porque tudo que o ser humano toca, ele coloca o orgulho e o egoísmo. Então é uma prostituição dos valores morais. Quando nós temos interesses sempre próprios, né? Interesses egoístas. Então nós maculamos tudo aquilo que é do Pai. E nós vamos ter que então restituir. E a justiça do Pai, ela é misericordiosa ao ponto que nos dá a eternidade para nos repararmos, para restaurar aquilo que um dia nós maculamos, nós destruímos, nós profanamos. Então, diante desses erros, né, que a gente vai cometendo, nós retornamos ao palco das reencarnações. E diante das nossas atitudes errôneas, né, das circunstâncias em que nós sucumbimos ao caminho largo, virando as costas para o caminho estreito, né, que é o caminho do trabalho, o caminho da perseverança, o caminho da moral, a gente geralmente vira as costas. O que nós queremos é o desfrute, né, como diz algumas pessoas. Eu quero desfrutar, curtir a vida. Será que quem nos validou a estadia aqui disse assim, olha, você vai ficar lá 80 anos, desses 80, você trabalha 20 e 60 você desfruta. Por que será que teriam nos dado, né, tanto tempo assim? Claro que não, aqui tudo é muito precioso. O lugar que nós ocupamos é muito caro. Existem muitos espíritos querendo uma oportunidade reencarnatória. Então, ninguém validaria uma vida de desfrute, uma vinda a um piquenique, né? Isso foi dito a André Luiz. Não pense que você foi à Terra para um piquenique. Então, ninguém, nenhum de nós, viemos aqui para piqueniques. Então, fica muito claro que quando nós retornamos para lá, o arrependimento e o reconhecimento das nossas culpas não bastarão para nos absorver. E, no entanto, esse reconhecimento, por nossa parte, assegura, então, uma estadia, um ticket para a expiação, que é, então, quando a gente vai ganhar a oportunidade de retornar aqui, para nos ater com tudo aquilo que nós destruímos, seja aqui ou seja no mundo espiritual. Porque a evolução também se dá em outros mundos. E muito tranquila e muito serena. Então, a gente tem que sempre lembrar que o grande juiz dos nossos erros somos nós mesmos. Por isso que a gente reluta por deixar a nossa consciência adormecida, quando muitas vezes recebemos avisos dizendo, acorda, acorda. Mas a gente diz para nós mesmos, continua dormindo, ó consciência. Eu não quero ver como eu realmente sou. Eu tenho medo, eu tenho preguiça, eu não quero renunciar às ilusões. Dorme, minha consciência. Deixa-me ser eternamente criança. Enquanto isso, enquanto a gente dorme nesse egoísmo, nesse orgulho, nessa vontade de desfrute, não só o Espiritismo, como Jesus, seus emissários, sempre afagaram nossas cabeças, nossos corações, dizendo, acorda, não tenha medo de acordar, porque um dia todos teremos que acordar. Vocês já conhecem a verdade, e nós estamos aqui para ajudar. É isso que a doutrina vem nos dizer, é isso que Jesus veio dizer. Mas como nós demoramos para entender, e ficamos presos, então, às ilusões.
Hoje, vocês tenham certeza que nós somos o passado em forma de presente. Tudo que nós vivemos, tudo que nós sofremos é decorrência do nosso passado. E se a gente quer saber como vai ser o nosso futuro, é só olhar o que nós estamos fazendo hoje. Hoje é a previsão do nosso futuro. Então, se a gente quer um futuro brilhante, façamos hoje, plantemos hoje. Nunca é tarde, porque nós somos herdeiros de nós mesmos. O que nós fizermos aqui, colheremos em outras existências. Então, hoje somos o passado em forma de presente. Hoje nós somos aquela mesma humanidade que tornou o mundo assim como ele é. A gente costuma reclamar, né? Ah, o mundo não tem jeito. Ah, como o mundo é ruim. Quem será que fez o mundo desse jeito? Somos nós mesmos, né? E a gente está de volta para consertar ou para viver as consequências das violências que ontem nós cometemos. Quantas vezes nós trazemos dentro da nossa casa, dentro do nosso coração, um filho doente, um filho enfermo, um neto com dificuldade, porque é o mesmo de ontem que nós induzimos ao suicídio, aos caminhos errôneos, e ele não vai nascer como filho do nosso vizinho. Vai nascer dentro da nossa casa. Não fomos nós que entortamos aquela criatura? E quantos não estão hoje ainda entortando os próprios filhos? Porque todos os espíritos que vieram aqui, vieram para vencer. Ninguém validou uma reencarnação de insucesso. Não, você vai para lá, mas olha, você no meio do caminho vai começar a usar droga, e você vai acabar lá na Cracolândia. Não, não existe nenhum roteiro. O roteiro é, você vai passar por dificuldades. Você tem propensão a certos vícios, mas você traz dentro de si todas as chaves para vencer. Você terá paz com esta responsabilidade. Eles também terão registrado dentro de si todas as necessidades que eles devem impor a você, a responsabilidade. Mas chega aqui, nós esquecemos, né? A nossa programação, como dizia o Richard Simonetti, programação reencarnatória é mera carta de intenções, quando não deveria ser, quando deveria ser cumprimento total, um contrato que nós assinamos. Então chega aqui, a gente esquece, e aí vê aquela criaturinha linda dentro do berço, e acha que amar é dar tudo o que ela quiser, é não impor limites. E aí aquela criaturinha cresce. E aí você fala, mas eu fiz o meu melhor. Mas o melhor era também cortar as arestas quando necessário, porque são espíritos que trazem as suas histórias e que precisam também ter responsabilidade, ter limites. E o amor põe limites também. Quem ama, educa, né? Como dizia Isama Tibi, né? Eu acho que é Isama Tiba, isso, já faleceu, infelizmente. Mas ele tinha um livro, ficou muito famoso, eu não sei se as pessoas ainda se recordam, mas é um livro muito importante para a educação dos filhos. E o título era Quem ama, educa. E o nosso Pai nos ama. Por isso também nos dá a oportunidade da autoeducação. Então a gente vai receber aquele filho, né? E através do nosso amor, ao invés da indiferença, da maldade, que no passado nós fizemos aquele espírito sucumbir, nós vamos dessa vez ajudar para que ele vença, então, todas as suas dificuldades. E aí muita gente pode estar pensando, mas eu fui mal? Eu nunca fui mal, eu sempre fui bonzinho, né? A gente sempre imagina na outra reencarnação, quando não foi rei e rainha, e era pior, porque rei e rainha mandava para a torre, para o calabouço. Bom, mas todo mundo foi gente boa. Imagina que eu fui mal. E aí, gente, tem um recadinho de André Luiz. Não procure saber o que você foi. Não procure remover a pedra
do túmulo, porque sempre cheira mal. Melhor deixar quieto o nosso passado. E indo então para a questão 990, Allan Kardec perguntou aos espíritos: o arrependimento, ele se verifica no estado corpóreo ou no estado espiritual? Ou seja, eu me arrependo aqui enquanto estou encarnada ou só quando eu passo para lá, vejo tudo que eu fiz aqui de coisa boa, né? E aí eu me arrependo. Como é que se dá esse arrependimento? E aí eles responderam: no estado espiritual, geralmente. Mas pode também se verificar no estado corpóreo, quando bem compreendeis a distinção entre o bem e o mal. Então, há pessoas que já aqui mesmo encarnadas, elas já conseguem fazer essa análise, né, do que fez e do que vem fazendo. E já começar, então, a empreender atitudes no sentido da corrigenda, da melhora, de fazer o bem, ao invés de fazer o mal. E aí Kardec pergunta: qual é a consequência do arrependimento no estado espiritual? Então, depois que eu fiz, né, então, a passagem, o que acontece com esse meu arrependimento, né? E aí eles falam que o desejo de uma nova encarnação, sempre quando a gente se arrepende lá, a gente então pede uma oportunidade reencarnatória, para que a gente possa restaurar, se purificar. Porque o espírito compreende as imperfeições que o impedem de ser feliz e aspira a uma nova existência onde possa expiar as suas faltas. E André Luiz, quando retornou então lá, chegou em nosso lar, depois que passou pelas zonas inferiores, ele questiona: cadê a minha mãe, cadê meu pai, onde eles estão, por que eu não os encontro? É porque cada um estava no local, de acordo com as suas obras, né? A mãe dele era um espírito mais evoluído, não estava ali no nosso lar, ela estava em colônias superiores. Então, o espírito, para ser feliz, ele quer estar junto daqueles que amam. Então, ele quer se adiantar, se melhorar, para poder galgar, então, esses mundos mais felizes. E aí Kardec pergunta: qual é a consequência do arrependimento enquanto está encarnado, né, no estado corpóreo? E aí eles responderam: adianta-se ainda na vida presente se houver tempo para reparação. E quando a consciência reprova e mostra uma imperfeição, sempre se pode ser melhor. E realmente a gente às vezes se depara com pessoas que, não só conhecendo a doutrina, porque não é só na doutrina que está a salvação, mas sim na caridade, nas obras, né? Então, nós reparamos que pessoas, quando elas se deparam com essa realidade de que, do bem que realmente faz fazer o bem, e elas vão se modificando. Então, esse arrependimento, ele se torna já eficaz para essa pessoa. Em direito, quando a gente está aprendendo sobre as penas, nós temos o arrependimento eficaz e a desistência voluntária. E se aplica isso também na vida. A gente pode desistir voluntariamente do mal e ter um arrependimento eficaz, no sentido: ainda há tempo de eu me melhorar aqui e chegar melhor lá. E isso não significa que aquilo que nós fizemos no passado nós não tenhamos que reparar. O arrependimento é o acorda do espírito, né? É o acordar. Não significa que a partir do momento que eu acordei, eu sei que eu fiz de errado, tá, isso é o primeiro passo. O segundo é restaurar. Porque a justiça, como eu disse, do Pai é restaurativa. Então, os espíritos disseram a Kardec, já assim, meio aborrecidos, né? Existem questões que a gente percebe que Kardec está reiterando a pergunta e eles estão dizendo: já te disse que se deve progredir sem cessar. Tem hora que eu estou lendo, estudando, e eu dou uma risadinha, porque eu falo: Kardec levou um puxão de orelha aí. Aquele que nessa vida só possui o instinto do mal, numa outra terá do bem. E é para isso que ele renasce muitas vezes, pois é necessário que todos avancem e atinjam o alvo, uns com mais rapidez,
outros de maneira mais demorada, segundo os seus desejos. E aquele que só tem o instinto do bem já está purificado, porque pode ter tido do mal numa existência anterior. E aí Kardec pergunta, mas e o homem perverso, que durante a vida não reconheceu suas faltas, sempre as reconhecerá depois da morte? Vocês já fizeram essa pergunta? Eu já, várias vezes. Porque há pessoas que parecem que não se regeneram, né? E a gente não quer julgar, mas acaba, né, analisando, né? Espírita não julga, analisa. Mas tem gente que parece, fala assim, nossa, mas ele faz o mal e não muda. E acontece coisas ruins com essa pessoa também. Mas ela não acorda, às vezes endurece mais ainda. E o Kardec, com certeza, como eu, como vocês, também conheciam pessoas nessa situação. E aí, por isso que ele faz essa pergunta, será que essa pessoa, né, devia estar pensando em alguém, também vai reconhecer depois da morte o quanto ela foi difícil, né? E eles disseram sim, sempre as reconhece e então sofrem mais, porque sentem todo o mal que praticou ou do qual foi a causa voluntária. Entretanto, o arrependimento nem sempre é imediato. Há espíritos que se obstinam no mau caminho, apesar dos sofrimentos, mas cedo ou tarde reconhecerão haver tomado uma senda falsa e o arrependimento se manifestará. E para os esclarecer que os bons espíritos trabalham e que vós mesmos podeis trabalhar. Então, além dele terem falado para ele assim, a gente já respondeu. Ele disse assim, olha, eles vão se emendar. E para que eles melhorem também, você também pode trabalhar pela essa melhora deles, né? Então, também serve para a gente esse puxão de orelha. Em vez de a gente ficar lá criticando aquela pessoa, né, o malfeitor, que sempre está no outro e nós somos uns santinhos, que a gente também possa fazer alguma coisa para essa pessoa se melhorar, né? O que tiver ao nosso alcance. E aí Kardec pergunta, há espíritos que, sem serem maus, sejam indiferentes à própria sorte? E eles responderam, sim, há espíritos que não se ocupam de nada útil. E aí também tenho certeza que vocês vão encontrar vários exemplos. Aliás, parece que tem gente que só se ocupa de coisas inúteis, não é? Kardec poderia reformular, ou os espíritos reformular a resposta. Sim, há espíritos que só se ocupam de inutilidades. Estão na expectativa, mas sofrem de acordo com a situação. E como tudo deve haver progresso, esse se manifestará pela dor. E é assim mesmo, gente. Infelizmente, nós percebemos pessoas adormecidas, ou só no desfrute, ou na ociosidade, ou, eu tenho tudo, eu tenho uma mesa farta, não me falta internet, Netflix e etc. Meus pais trabalham para me sustentar. Né? E existem adultos, muito já em idade avançada, que também agem dessa forma. Outro dia eu conversei com um jovem que ele disse, estava contando da tia dele. Ela nunca trabalhou. E ela é de uma família que tem posses, então eles destinam um determinado valor para ela, e ela vive de mesada. Já com seus 70 anos, até hoje, ela vive de mesada. E de vez em quando ela fica muito brava, porque a mesada não está dando para todos os seus desejos. Então está passando assim, em brancas nuvens. Mas será que é feliz? Será que um dia não vai cair, né? Será que ela não observa e não reconhece? Porque é uma pessoa atormentada, porque não basta o dinheiro, ela atormenta a vida de todo mundo. Porque, com certeza, lá nos recônditos da sua alma, existe muita infelicidade. Ela sabe que ela fracassou. Ela sabe que ela não ganha o dinheiro dela através do suor dela, né, do seu intelecto, de alguma coisa que ela poderia acrescentar à humanidade. Então, pode até não reconhecer, mas essa revolta demonstra que não é tranquila, que não é feliz e que não tem paz. E você pode ter o dinheiro do mundo que for.
E eu conheço várias pessoas assim, que não têm paz. E tem muitos dígitos na conta bancária, mas o dinheiro não compra paz, não compra saúde e não compra felicidade. E aí Kardec pergunta, não têm eles o desejo de abreviar os sofrimentos? Porque essas pessoas sofrem com a sua inutilidade. E eles respondem para Kardec, sem dúvida tem, mas não dispõem de bastante energia para querer o que os poderiam aliviar. Quantas pessoas entre vós preferem morrer na miséria a trabalhar? E não tem também, gente, assim? Falta tudo para eles. Mas para que trabalhar? Eu não estou reclamando, não estou pedindo nada para você, me deixa. Né? É assim. E a miséria aqui, a gente pode imaginar de todas as sortes, até miséria intelectual. Pessoa que não quer aprender nada, não quer sair daquela zona de ignorância, né? Como dizia o Richard. E desde que os espíritos veem o mal que resulta de suas imperfeições, como se explica que alguns agravem a sua posição, prolonguem seu estado de inferioridade, praticando o mal como espíritos e desviando os homens do bom caminho? E aí, então, aqui Kardec está perguntando, porque não é só como homens encarnados que nós encontramos essas ociosidades, essas pessoas maldosas, que, assim, elas são infelizes e elas querem distribuir infelicidade. Assim como tem o contrário, os felizes, os que conhecem da luz e querem dividir. E há também espíritos nesse mesmo estado. Porque Kardec, né, nas evocações, nas conversas, ele percebia que haviam espíritos lá no estado, né, na espiritualidade, na erraticidade, que se compraziam do mal, ou de não fazer nada, de ficar lá. E aí, quem assistiu o filme do André Luiz vai lembrar das zonas inferiores lá, né, daquela parte lá do lodaçal, que tinham espíritos lá se comprazendo em falar que André Luiz era suicida, em ficar perturbando. Existe isso até do outro lado, os que também estão estacionados. E aí ele fala, mas nem lá, tendo visão, né, tendo a visão diferenciada, que a vida continua, eles se arrependem, eles se modificam. E aí eles responderam, olha, há os que têm arrependimento, sim, que agem, né, que arrependidos, mas há também aqueles que ficam lá se arrastando no caminho do mal, querendo contaminar os outros, querendo fazer o mal. E aí eu lembro que eu também vim aqui numa das tardes e falei sobre as preces, que há pessoas que fazem preces para o mal, e quem é que atende essas preces? Esses espíritos, porque eles acham que tem pseudos poderes, e eles estão numa linha de vibração ainda ruim, porque fazem o mal, então eles tentam ainda prejudicar até os que estão encarnados e que não estão dentro do orar e vigiar, que Jesus tanto dizia para que nada nos aconteça. Porque a gente está sempre sob influência. Por isso que nós temos que fazer evangelho no lar, por isso que nós temos que orar, por isso que nós temos que estar vigilantes. E aí também, na questão 997, Kardec pergunta, vê-se espíritos de notória inferioridade que são acessíveis aos bons sentimentos e às preces feitas em seu favor. E como então se explica que outros espíritos que nos pareceriam mais esclarecidos revelem um endurecimento e um cinismo a toda prova? Bom, vamos trocar em miúdos aqui, a pergunta é muito grande, mas o que Kardec está dizendo assim, que há pessoas, há espíritos, né, que eles são perceptíveis, eles conseguem ser permeáveis a bons conselhos, a preces. E por que outros, né, que assim, têm até um intelecto maior, uma capacidade de entendimento maior, têm essa dificuldade? Por que eles não conseguem? Eles são até cínicos, né? E aí a gente lembra também de certas pessoas aqui encarnadas. Ele está falando dos espíritos, mas nós também temos pessoas aqui na Terra que se dizem muito intelectualizadas, e qualquer coisa que você vai falar, eles
ridicularizam você. A religião é algo para dominar a massa, né? A massa que não sabe pensar. Então, é muito complicado quando o espírito só se intelectualiza e não se moraliza, porque são coisas distintas. E elas podem andar juntas. Você pode ser um PhD e você pode também ter uma moral ilibada, ter uma moral religiosa, porque depende da religião, ela te deixa ser um livre pensador, como a doutrina espírita o é. Nós não temos dogmas, tudo se pode questionar. Não há motivo, a ciência anda junto com o espiritismo. Então, se alguém realmente quiser se interessar, vai verificar que nós não estamos aqui para dominar as massas, para fazer adeptos. Todo mundo aqui é livre. A doutrina não proíbe nada. Aliás, como disse o apóstolo Paulo, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Nós podemos, mas temos a consciência de que nem tudo devemos. Então, é isso que Kardec ouviu dos espíritos. Cada um vai viver como quiser. E a prece só tem efeito em favor do espírito que se arrepende. Vocês já tentaram falar com alguém que fez alguma coisa errada e a pessoa não acha que fez errado? Ela não se arrepende porque ela acha que ela está certa. Por que ela vai pensar diferente? Eu estou certa, gente. Então acontece isso com esses espíritos. E eles são impulsionados pelo orgulho, se revolta contra Deus e persiste nos erros, exagerando ainda como fazem os espíritos infelizes. Nada pode receber de prece e nada receberá, até que um dia uma luz de arrependimento o esclareça. Então, há pessoas que a gente até faz prece pela pessoa e parece que ela é impermeável à prece, mas é a barreira do orgulho, de se achar superior. Eu lembro que eu conheci uma pessoa no meu serviço que ele dizia assim: a prece é quando a pessoa não quer fazer nada pela outra e fala, vou fazer uma prece. É só para dizer que não está fazendo nada. Eu fiquei bem triste pela pessoa pensar assim, porque quando não temos mais nenhum recurso, o recurso primordial é a prece. Quando você não pode fazer nada, faça uma prece que você vai estar fazendo muito. Então, eles não acreditam. E aí Kardec colocou um comentário, né, nessa questão. Não se deve esquecer que após a morte do corpo físico, não é o espírito subitamente transformado. Porque a gente tem aquela noção de que morreu, virou santo, né? E pronto, ele morreu, agora ele vai estar diante de toda a realidade do que ele fez, do que ele era, então agora ele se modificou. Lê do engano. Nós seremos o que nós somos hoje. Se hoje eu fizer a passagem, eu chego lá do outro lado do mesmo jeito que eu sou, com os conceitos, com as ideias, com os preconceitos, com os vícios e com as qualidades. A mesma Renata, assim como todos vocês. Então, a gente não é transformado, não vai chegar lá já ganhar asinha, saber volitar. Aliás, quem lê Nosso Lar vai perceber que André Luiz não podia volitar. Demorou um tempo para ele conseguir esse dom, né? Porque tudo é trabalho do Espírito, tudo é herança do Espírito. Ele tem que fazer para poder merecer, então, uma situação e uma condição melhor. Então, se a vida foi repreensível, é que ele era imperfeito. Ora, a morte não o torna imediatamente perfeito. Ele pode persistir nos seus erros, nas suas faltas, nas suas opiniões, em seus preconceitos, até que seja esclarecido pelo estudo, pela reflexão e pelo sofrimento. Ainda nesse ínterim, né, interessante, que tem até esse ditado, morreu, virou santo. Quando alguém morre, a gente não deve falar mal, porque nós não sabemos do alcance desse espírito. E ele pode realmente ainda, né, com seus instintos, querer ou se defender
do que nós estamos falando, ou se vingar. Então, o melhor é, morreu, ficou santo, fica quietinho, né? Se não for para falar bem, mal não fale. Aí é um conselho, porque nós já costumamos, quando frequentamos reuniões mediúnicas, nos deparar com espíritos muito bravos, porque durante, né, o seu velório falaram mal dele, e ele ainda estava lá presente. Então, gente, tudo pode ser. E aí, na questão 998, Kardec pergunta: a expiação se realiza no estado corpóreo ou no estado de espírito? Olha como Kardec era curioso e interessante. Às vezes a gente não consegue formular todas as questões que ele formulava. Ele queria saber se essa restauração, se esse resgate da expiação tem que ser só aqui na carne ou lá também no mundo corpóreo. E aí eles responderam: ela se cumpre na existência corpórea, através de provas que o espírito é submetido, e na vida espiritual pelos sofrimentos morais decorrentes de seu estado de inferioridade. E não é verdade? Então, quando a gente está lá, a gente sofre, começa a expiar por ver a nossa inferioridade, o estado que a gente chegou. Então, é um sofrimento moral. Mas, para que a gente possa reparar, a gente tem que reencarnar. E aí eu trouxe um caso para vocês de expiação, que está entre as obras do André Luiz, para vocês terem uma noção, né? Então, é no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 24. André Luiz ele é levado a conhecer um processo de expiação entre integrantes de uma família. Trata-se da expiação de Júlio, um senhor casado. Gente, agora pasmem, ele fala um senhor, e o rapaz tinha só 30 anos. Não me batam, não sou eu, é André Luiz que está falando isso. Naquela época, né? 1943, quando ele começou a passar as obras, a pessoa de 30 anos já era um senhor. E ele era pai, então, de 5 filhos, dos quais 4 eram problemáticos e estavam lhe dando muito trabalho e sofrimento. Ainda jovem, Júlio ficou paralítico das pernas e vivia de médico em médico. Era um exemplar pai de família que, com resignação, procurava encaminhar seus filhos para uma vida honesta e saudável. Questionado por André, o instrutor Aulus explicou que ali estava presente a providência divina ajudando aquelas criaturas. Dos 5 filhos, 4, que eram Américo, Márcio, Guilherme e Benício, foram no passado aliciados por Júlio a participar de um bando de salteadores, né, eram assaltantes, de estrada. Então, ele levou esses espíritos à marginalidade. Veja a responsabilidade de um pai e de uma mãe, né? Como esses meninos não nasceram para essa situação. Mas o Júlio os levou, né, a assaltar, vamos lá, criou um bando com os próprios filhos. E apenas a filha Laura tinha regressado para lhe ajudar na tarefa de regeneração. Ela fora a sua irmã do passado. A sua esposa também foi outro espírito que viera para lhe ajudar na empreitada. Então, vocês percebem que, embora a gente venha com os nossos desafios, né, aquelas pessoas que nós colocamos a perder, que nós induzimos a vícios, a suicídios, a caminhos errôneos, a gente vem com eles. Vai ser uma convivência difícil, mas junto também vem os espíritos mais evoluídos para nos ajudar. Então, a misericórdia divina também coloca espíritos, aqui no caso, tanto a filha quanto a mulher, para ajudar o Júlio. Né? Ele não veio só com o seu bando, né? Ele também veio com apoio. E Júlio, naquela vida, tinha o dever de reintegrar esses espíritos ao caminho reto, já que foi o culpado de desviá-los para a marginalidade. Então, que a gente faça essa reflexão de todos os desafios que a gente tem, né? Pensar assim, onde nós fomos culpados dessa situação que hoje a gente enfrenta. E que nós tenhamos força para restituir aquilo que um dia
nós, com as nossas próprias mãos, com a nossa própria vontade, destruímos. Sempre pensar assim. E aí, na questão 999, Kardec diz: se o arrependimento sincero durante a vida é suficiente para extinguir as faltas e fazer que se mereça a graça de Deus. Que ele está dizendo assim: se eu me arrepender agora, na minha vida, vai ser suficiente para eu pagar todas as minhas faltas? Para que eu possa merecer, então, a graça de Deus? O que vocês acham? Não, né? Porque, como diz, arrependimento, primeiro passo. Restauração é o segundo. Né? A gente expiar para restaurar. Então, o arrependimento vai nos auxiliar, porque, como eu disse no início, a gente acorda. Olha, eu não estou tão certa assim. Eu não sou tão boazinha quanto eu pensei que eu era. Mas eu tenho que pagar as minhas dívidas. Dívida confessada é o arrependimento. Quando eu me arrependo, eu confesso a minha dívida. Dívida confessada tem que ser paga, não é? Como nas leis dos homens. E aí, na questão 999A, Kardec diz assim: se de acordo com isso, um criminoso dissesse que, tendo que expiar o seu passado, não precisa se arrepender, quais seriam para ele as consequências? Será, então, que tem expiação sem arrependimento? Eu acredito que não. Porque se você acha que você está certo, você vai continuar no erro. E é isso que os espíritos responderam. Mais penosa e longa será, então, a sua fase de sofrimento até que acorde. E na questão 1000, ele diz assim, pergunta, né? Podemos nós, já nessa vida, resgatar as nossas faltas? E aí, quem que quer pagar já? Quem quer pagar à vista? E aí eles respondem sim, reparando-as. Mas não julgueis resgatá-las por algumas privações pueris. Porque tem gente que acha que se trancar num mosteiro e ficar em prece até o fim da vida, vai estar pagando. Qual o benefício dessa situação? Né? Só você se iluminar, mas iluminar os outros que você escureceu, que você prejudicou. Então, essas privações não têm, né, valor. E por meio de doações após a morte, pós-morte, olha, eu vou deixar tudo que eu tenho para o SEAC. Será que eu pago as minhas faltas? Aí é fácil também, eu não vou mais estar aqui, eu só vou dar quando eu não precisar mais. E é isso que os espíritos respondem. Sim, tem valor, mas você não se privou de nada para fazer essa doação, para fazer isso. Então, Deus não considera um arrependimento sem valor, tem valor. Mas mais difícil é você tirar do seu orgulho, tirar do seu conforto para doar para outra pessoa. E eu estou tendo a felicidade de conhecer alguém que está fazendo muito pelas casas espíritas necessitadas de reforma, de ajuda. E é tanto dinheiro que essa pessoa está doando, que eu digo assim, nós não sabemos como agradecer, nossa, só Deus vai poder. E aí, outro dia, ele disse assim, olha, eu já estou recebendo, porque eu sofria de depressão leve, ansiedade muito grande, tratando com psiquiatras, e a partir do momento que vocês me deram a oportunidade de ajudar essas casas necessitadas, eu, incrivelmente, recebi a cura. Eu estou conseguindo dormir, eu estou conseguindo ficar tranquilo, porque você me levou a um determinado lugar, e ele diz que foi significativo, numa determinada casa espírita, que ele viu tanta coisa que foi feita sem nenhum dinheiro, só com o esforço das pessoas, com a arrecadação, com a venda de bens, de roupas usadas, e ele ficou tão assim maravilhado com aquelas atitudes, ele se sentiu tocado, que ele disse que a partir daquela noite ele começou a dormir. Então, olha a felicidade daquele que realmente doa em vida e pode começar já a sentir, né, os méritos
de fazer o bem, porque o bem é pago com o bem também. Então, o mal, a gente deve sempre restituir com o bem. E pagar, fazer tudo que a gente puder fazer em vida, né? Até doar alguma coisa. Às vezes alguém que você convive, elogia uma blusa, uma roupa, se você puder já dá para a pessoa, para que você depois não se arrependa. Porque a gente nunca sabe qual é o último dia de cada um de nós. E para fechar, então, a última questão, Kardec pergunta se não há nenhum mérito em se assegurar, após a morte, um emprego útil aos nossos bens deixados. Então, já que tem mérito, então, depois que eu morrer, e aí ele diz assim, olha, lógico que tem mérito, vale sempre mais do que nada, mas o mal é aquele que dá ao morrer. Geralmente é egoísta, mais do que generoso. Então, eu já até adiantei, né? É melhor a gente fazer o que a gente puder fazer em vida. Se não der tempo, a gente deixa, então. Mas, como dizia um ditado, deixar a gente deixa até para quem não gosta. E em vida a gente escolhe, né? Então, que nós possamos pensar nessa situação e agradecer, então, a Deus da gente poder estar refletindo sobre tudo isso. E a última questão é, o que deve fazer aquele que, em artigo da morte, reconhece as suas faltas, mas não tem tempo de reparar? Tem gente que no leito da morte, no último suspiro, reconhece. É suficiente esse arrependimento? E aí os espíritos disseram, esse arrependimento apressa sua reabilitação, mas não o absolve. Não tem ele o futuro pela frente, que jamais lhe fecha? Olha que lindo, né? Então, ele vai ter todo o tempo aí para se restabelecer. Bom, finalizando, que a gente possa estar consciente, como espíritas que somos desde já, das consequências das nossas atitudes impensadas nesta oportunidade reencarnatória que vivemos hoje. Que quanto maior for a nossa consciência daquilo que nós precisamos modificar, e que ninguém vai poder fazer por nós, que a gente possa, então, fazer todo o bem que estiver ao nosso alcance. Resgatar os erros que realizamos por nós mesmos, né? Nós mesmos fazemos. Mas com esperança de que a gente deve nutrir, que dentro de nós mora a centelha divina, o amor de Deus incondicional, e que o Criador nutre por todos nós essa afeição incondicional, né? O amor mais perto do amor que Deus sente por nós é o de mãe, e ainda é muito pequenininho perante Ele. A esperança de que a gente possa nos arrepender, pesar na balança as nossas atitudes, de forma que possamos assumir os nossos erros, resgatar de uma forma menos dolorosa as nossas más condutas do passado. A prática desde já do Evangelho resgata indubitavelmente perante as nossas dívidas, pois, como ensina o livro dos Espíritos na questão, apenas o bem pode resgatar o mal que nós fizemos. Então, que a gente coloque, meus amigos, na nossa cabeça, nos nossos corações, de uma vez por todas,